Fala galera, professor Hugo na área. Quero te ensinar como resolver essa questão. Não somente trazer uma resolução, mas dar algumas dicas também, beleza? Para você não travar e saber resolver. Eu não quero que você fique preso ao que eu estou fazendo, mas eu quero te ajudar a pensar e ir além, tudo bem? A nossa questão ali quer que a gente encontre uma expressão algébrica que represente esse tipo de gráfico aqui. Ele nos deu a expressão, que é isso aqui, mais ou menos A vezes o seno de uma soma, e ele veio falando o que significa cada coisinha. Esse Azinho representa a amplitude. Para você que não sabe o que é amplitude, observe esse gráfico. É uma grandeza física que trata com ondulações de ondas. É o máximo que essa ondinha vai estar tocando. Então, se eu observar aqui, o máximo que ela alcança nesse ponto aqui, o máximo que alcança nesse ponto aqui embaixo, e assim vai. Tudo bem? Esse ângulo θ que ele colocou aqui dentro representa o deslocamento no eixo horizontal, que é essa distânciazinha que ele vai estar percorrendo por aqui. E o P é a posição da cabeça de um pistão do motor, num certo instante. Então, o pistão de motor de um carro fica fazendo esse movimento assim, para cima e para baixo. E a cabeça dele, que é vai estar encostando num ponto, tanto em cima quanto embaixo, se a gente representar num gráfico. E P representa exatamente a posição que ele vai estar, tudo bem? Esse tipo de questão, para você resolver, você precisa ter um conhecimento básico, né, sobre gráficos de funções, plano cartesiano, marcação de pontos, né, e o círculo trigonométrico. E esse tipo de questão cai muito também em determinação do gráfico de uma função por meio de pontos. Então, é basicamente isso. Essas aqui são as dicas que eu dou para vocês. O Enem ele é clássico em colocar esse tipo de coisinha. Sempre cai uma questão de gráfico de funções, então você tem que conhecer o tipo de função que você está trabalhando. Isso vai ser de acordo com a figura que você está vendo. Você tem que ter um conhecimento básico para se situar num plano cartesiano, saber marcar um ponto, saber um pouco dos quadrantes. Se por acaso ele te der uma função que trabalhe com ângulos, tem que saber um pouquinho se situar no círculo trigonométrico, saber ali os valores do seno, do cosseno, da tangente ali. E se por acaso ele pedir para você determinar, né, uma expressão, no nosso caso não é isso, né? Ele já deu uma continha pronta. Mas se ele pedir para você determinar, existem técnicas para isso. Com uma reta dada 2 pontos, você consegue determiná-la. E por aí vai. Essas são as dicas que eu dou para vocês para esse tipo de questão que cai sempre no Enem. Tudo bem? Para resolver essa questão, basta pegarmos os pontos que estão aparecendo e substituir em cada expressão. A expressão que me der exatamente os pontos batendo certinho em cada coordenada é a expressão correta, é a alternativa correta. Mas aqui vem uma leve sutileza que o Enem quer que você pense. Observa comigo. Eu comecei a marcar todos os pontos no eixo horizontal. É aquilo que você aprendeu na sala de aula sobre plano cartesiano. A primeira coordenada é a coordenada do eixo na horizontal, a segunda coordenada no eixo na vertical. Então, quando está batendo no próprio ponto, é porque a coordenada vertical é 0. Então, eu marquei π sobre 2 e 0. Aqui, novamente, o ponto está batendo no próprio cara no eixo da horizontal. Então, a primeira coordenada do eixo da horizontal, que é ele mesmo, a segunda vai ser 0. A mesma coisa para esse, 3π sobre 2 e 0. Esse aqui também está batendo somente nele, então vai ser 2π sobre 2 e 0 e assim por diante até os outros. Aqui em cima, quando a gente for marcar esse ponto, nós temos o seguinte, eu tenho apenas a segunda coordenada, que é 4. Eu não sei onde é que vai estar a primeira coordenada aqui. O próprio Enem, como pegadinha, né, para o aluno ficar esperto, ele não falou, não está aparecendo aqui. Observa comigo o eixo horizontal, vamos olhar, eu escrevi um pouquinho aqui embaixo. Vai de 0 a π sobre 2, de π sobre 2 a π, π é 3π sobre 2, 3π sobre 2 é 2π, e aí vai seguindo essa linha horizontal. Observe que π sobre 2, né, é equivalente a 90 graus. Π equivalente a 180 graus. 3π sobre 2 equivalente a 270 graus e 2π 360. De 0 a π sobre 2, como ele falou que o eixo horizontal trata sobre uma distância, eu mandei 90. E ele ainda fala que é em centímetros, né, a distância, então eu me locomovi 90 centímetros. De π sobre 2 até π, de 90 até 180, quanto que falta?
90 também. De 180 até 270, se você colocar na sua calculadora, você tem que somar mais 90 para dar certinho. Então, ó, de 180 a 270, a distância é 90 também. De 270 até 360, mais 90 também. Então, ele vai sempre se distanciando de 90 em 90. Pô, Hugo, legal, se é de 90 em 90, então eu consigo determinar a metade desse segmento certinho, né? Vai ficar aqui, né? 45 para um lado e 45 para o outro. É isso aí mesmo, meu caro amigo. Que vai ser essa distânciazinha aqui. Como isso é uma onda, ela vai ter um pico máximo. Vai ficar exatamente na metade. Agora, a segunda informação que você tem que se atentar é o seguinte, ó. Ele está sempre escrevendo em radianos, tá bom? Então, como tem 45 para cá e 45 para cá, qual o valor que expressa 45 em radianos? Π sobre 4. Então, aqui ó, vai ser o ponto π sobre 4 na horizontal e 4 na vertical. Pô, Hugo, bacana. Achei um. Como é que eu faço para achar o segundo? A mesma coisa. Lembra que eu falei para você que vai se distanciando de 90 em 90? Aqui também. Então, a metade vai ser 45. 45 para cá, 45 para cá. Para eu descobrir esse valorzinho aqui, basta somar 45 a esse aqui. Mas 45 é representado por π sobre 4. Fazendo a continha vai ser π sobre 2 mais π sobre 4. Tira o MMC. MMC de 2 e 4 é 4. Multiplica, depois soma. Então fica 2π mais π e dá 3π sobre 4. Então essa distância daqui vale 3π sobre 4. E esse ponto dado aqui vai ser, na horizontal, 3π sobre 4. E na vertical, menos 4. Determinamos mais um ponto. Ou seja, o que você vai precisar fazer aqui? Substituir esses pontos na expressão. E a malandragem está no seguinte. Eu precisava saber desses picos aqui, para poder calculá-los. Então, de forma bem precisa, para você não perder tempo, jogue naquelas expressões, primeiramente, esses pontos. Porque se bater em alguma daquelas, é bem provável que aquela dali seja a alternativa que está mais próxima de ser a resposta. Tá bom? Porque é bem provável que eu nem coloque dessas outras aqui darem certinhas. O que vai diferenciar isso aqui. Então, se você calcular esses caras primeiro, você tem uma ideia mais ou menos de onde você está indo. Ó. Se essa aqui deu certo, calcula mais 2, 3 pontos e você tem mais certeza de marcar a alternativa e fica bem mais tranquilo. Então, eu vou calcular junto com vocês os 4 primeiros pontos somente, para a gente ter uma ideia. Que se por acaso, naquelas alternativas, furarem algum ponto, você não perde tanto tempo. Como é nenhuma prova que você tem que fazer um pouco mais rápido, né? Então, a gente poupa bastante tempo fazendo isso. Beleza? Agora a gente vai para a parte das continhas que eu vou ajudar vocês. Então, galerinha, agora a gente vai para a parte das contas. Anotei aqui primeiro um círculo trigonométrico que a gente vai precisar. E grava isso, a gente precisa de algumas artimanhas já embutidas na gente. Então, a primeira que eu te ensino é essa. Uma relação trigonométrica numa circunferência de raio igual a 1. Por que um raio igual a 1? Porque você vai conseguir achar os valores, tanto para o seno, cosseno, a tangente, simples, né? Então, o máximo que eles vão atingir são 1. E eles vão atingir 1 em ângulos que a gente conhece. Então, fica melhor ainda, tá bom? Então, esse é o motivo. Daqui eu anotei, ó, 0 graus é equivalente a 2π radianos, tá bom? 90 graus é equivalente a π sobre 2. Π equivale a 180 graus em radianos, né? E 270 graus equivale a 3π radianos sobre 2. Essas são as equivalências aqui dos ângulos que a gente tem que saber também, tudo bem? Então agora a gente vai partir para a parte da resolução, que é atribuir aqueles valores que eu mostrei para vocês lá no gráfico em cada função. Então vamos ver? Essa primeira aqui ele nos deu o seguinte, 4 vezes seno de 2t. Onde tem t, eu vou substituir pelo valor que ele nos deu naquele eixo horizontal. O eixo horizontal, na imagem do problema, está marcado pela letra T e o eixo vertical pela letra P. Então, se o t for 0, onde tem t nessa continha vira 0, fica 4 vezes seno de 2 vezes 0, isso vai dar 0. Outra informação, a função seno ela assume valores somente no eixo vertical. Se vocês quiserem,
Se vocês quiserem não, né? Eu vou dar uma aula futuramente sobre isso para vocês aqui. Então já fica de curiosidade. Quando a gente escreve o ângulo aqui, né? O eixo seno ele vai assumindo valores aqui. A função seno, perdão, vai assumindo valores aqui no eixo vertical. Então quando não tem ângulo nenhum formado, o seno é zero. Então fica 4 vezes zero, que dá zero. Então, lembrando que esses valores que nós achamos são pares ordenados, então T é o eixo horizontal, a primeira coordenada, 0. A segunda coordenada que é atribuída aqui, né, que eu acho na continha, deu 0. Semelhante àquele probleminha que você fica fazendo em sala de aula. Ele te dá uma função, imagina que isso aqui é o x, isso aqui é o f de x, que é o valor do y. É a mesma coisa, tudo bem? Então, substituindo agora o t por π sobre 4, fazendo a continha também. 4 vezes seno de 2 vezes π sobre 4, esse 2 cancela com esse 4 aqui, você divide, né? Então aqui fica valendo 1 e aqui fica 2. 4 vezes seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, π sobre 2 está batendo aqui em cima, equivale a 90 graus. Então quando o seno ele alcança 90 graus aqui, ele bate no valor 1. Então seno de π sobre 2 equivale a 1. Então fica 4 vezes 1, que dá 4. Então, para o ordenado que a gente acha é o π sobre 4 e o 4. Quando for π sobre 2, substituindo aqui, onde tem t, vira π sobre 2. 4 vezes 2 vezes isso aqui. Esse 2 é cancelado com esse 2. Vai dar o próprio π. Π está marcando aqui. Não tem ângulo aqui para o seno. Então, novamente, o valor do seno nisso aqui, no ângulo π, vai ser 0. Então, vai ser 4 vezes 0, que dá 0. E o par ordenado ficou π sobre 2 e o 0. O último ponto, 3π sobre 4, substitui aqui. Esse 2 vai sumir com esse 4, então eu vou dividir, né? Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2, então vai dar 4 vezes seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 equivale a 270 graus. Lembra que eu falei para vocês que o seno só assume valores no eixo aqui, vertical? Ele vai estar batendo no máximo aqui, que é menos 1. Então, seno de 3π sobre 2 equivale ao menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, para o ordenado que a gente tem é 3π sobre 4 e menos 4. A gente vai fazer isso para todos, para vocês verem a ideia, mas se você já quiser ir comparando isso aqui com o gráfico, você vai ver que essa letra A, ela bate certinho com o nosso gráfico, no ponto 00, ponto 00. Depois o π sobre 4 e 4 seria o máximo aqui. Π sobre 2 e 0 seria o cara que está aqui. 3π sobre 4 e o menos 4 seria o cara que está aqui. E o outro daria aqui. Então essa já seria a alternativa correta. Beleza? Vou mostrar as outras porque tem umas peculiaridades nas contas que eu quero ajudar vocês também a resolver. Tá bom? Para a letra B também, vamos substituir. Se o t virar 0, fica menos 4 vezes seno de 2 vezes 0. Vai dar 0 isso aqui. Menos 4 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0, como a gente viu. Então, menos 4 vezes 0 dá o 0. Se for π sobre 4 no lugar de t, a mesma coisa. Substitui. Esse 2 aqui você vai simplificar com esse 4. Aqui fica 1, aqui fica 2. Fica seno de π sobre 2. Π sobre 2 equivale a 90 graus, onde o seno atinge seu valor máximo. Que naquele círculo trigonométrico vale 1. Então vai ficar menos 4 vezes 1, que dá menos 4. Observe que se você for imaginar isso aqui no gráfico, vai estar um troço marcando π sobre 4 aqui e o valor de menos 4 lá embaixo. Ou seja, está marcando aquela primeira ondinha batendo lá embaixo e isso não acontece. Nossa primeira ondinha está batendo com o valor lá em cima. Então daqui você já mata que essa questão, essa expressão não vale. Se a gente continuar resolvendo, substitui por π sobre 2. Esse 2 vai ser anulado com esse 2, vai dar π. Seno de π, π está batendo aqui na extremidade esquerda, né, do círculo. Não tem ângulo para o seno, então vale 0. Esse valor vezes 0 vai dar 0, então dá esse ponto. Se for 3π sobre 4, simplifica o 2 com 4, vai ficar 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o ângulo de 270, que é onde no círculo trigonométrico o seno atinge seu maior valor. Só que ele está lá embaixo, então vai ser menos 1. Então, menos 4 vezes menos 1 dá 4. Se você observar, só por causa desse sinal, eu obtive os valores da letra A, só que trocados com o sinal.
Então você poderia ter se poupado de fazer as contas também e ir direto pensar dessa forma, tá bom? Olhando para a letra C, o que ele alterou foi o valor do seno aqui dentro e permaneceu o sinal. Com isso aqui, só o fato de trocar esse período aqui dentro, eu vou ter um outro tipo de ondas no meu gráfico. Então as ondas não vão estar batendo certinho. Isso é só uma interpretação geométrica da coisa, tá? Mas a gente vai fazer as continhas e consegue verificar isso também. Se o t for 0, vai ser 4 vezes 0, vai dar seno de 0 de novo. Isso vai dar 0. O primeiro ponto está certo. Se no lugar de t virar π sobre 4, esse 4 você simplifica com esse 4. Vai ficar menos 4 vezes seno de π. Seno de π, a gente sabe que o valor ali do seno vai dar 0 também. Então, em π sobre 4, eu achei um ponto ali. No π sobre 2, esse 4 simplifica com 2, vai ficar 2π. O ângulo, a função seno no ângulo de 2π vale 0. Então, ó, vai dar 0 aqui também. Se você observar certinho, eu estou tendo pontos. O 0, 0 seria onde começa certinho e a função aqui. No π sobre 4, era para estar batendo no máximo lá em cima. Porém, ele está batendo um outro ponto aqui. E no π sobre 2, ele bate um terceiro ponto. Se eu calculasse os demais valores, eu ia estar descobrindo os extremos em outros lugares. Então, eu estaria gerando um outro gráfico com outra ondulação. Essa é a explicação para essa daqui. Então, essa letra C não é a expressão que representa o gráfico que o Enem está pedindo. Vamos ver a letra D? Essa letra D caiu num ponto que eu queria comentar com vocês. A equação está um pouco mais robusta, mas dá para a gente resolver. Substituindo o t por 0, fica 4 vezes o seno disso aqui, 2 vezes 0 dá 0. Então sobra só isso aqui, o π sobre 4. Π sobre 4 é o ângulo de 45 graus. 180 dividido para 4 é 45. O ângulo de 45 graus é tabelado, tá? O valor dele equivale a raiz de 2 sobre 2. Então, só simplificar isso aqui, eu encontro 2 raiz de 2. Esse ponto aqui, ó, 0 e 2 raiz de 2, ele não vai pertencer ao nosso gráfico, tá? Ele vai estar batendo fora. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, botar a tabela com todos os valores e a gente vai verificar junto. Por enquanto, eu estou só comentando por alto essas coisinhas para vocês, beleza? Se eu observar aqui do π sobre 4, substitui. Fica 4 vezes 2 vezes isso aqui. Esse 2 vai simplificar com esse 4, então aqui fica 1 e aqui fica 2. Isso aqui vira π sobre 2. Mais o π sobre 4 que já estava. Tira o MMC desses dois caras, MMC de 2 e 4 é o próprio 4. Vou dividir cada denominador pelo MMC, multiplico lá em cima e depois somo. 2 vezes isso dá 2π, 1 vezes isso dá ele próprio. Então vai dar 3π sobre 4. Talvez você esteja se perguntando, Hugo, não sei quanto isso dá, não sei calcular isso, o que eu faço? Olha essa dica que eu vou te dar agora, é muito boa. Desenhei aqui o primeiro ângulo, que é esse aqui de 45 graus. Essa reta aqui. 45 graus equivale a π sobre 4. Se eu andar mais 45, bate 90, né? Se eu andar mais 45, dá os 135. Em vez de olhar como 45, olha como o valor em radiano. Então aqui tem π sobre 4. Se eu for mais 45, que é π sobre 4, eu vou ter 2π sobre 4, que equivale, né, se eu simplificar, a π sobre 2, que é o valor de 90. Que equivale a 90 graus, perdão. Não o valor em si, mas que equivale ao ângulo, né? Não o valor que ele vai estar batendo aqui, mas o ângulo. Se eu mexer mais π sobre 4, eu vou chegar em 3π sobre 4. O valor do seno está sempre correspondendo no eixo vertical. Então, o valor de 3π sobre 4 ele vai estar correspondendo certinho ao valor de 45 graus. Vão ser iguais. Isso aqui no círculo trigonométrico é que a gente vai... Vocês vão estudar mais à frente, né? Eu vou até gravar um vídeo sobre isso depois. São as simetrias e as equivalências que alguns ângulos vão ter. Tá bom? Então, o valor de 3π sobre 4 é equivalente ao valor de π sobre 4. No eixo do seno aqui, eles batem no mesmo valor. Então, ó, vai ser raiz de 2 sobre 2. Simplifico também, vai dar 2 raiz de 2. Se eu continuar para fazer o do π sobre 2, ó, onde tem t vira π sobre 2, vou simplificar esse 2 com esse 2, vai ficar só π. Repete a expressão, 4 vezes seno de π mais π sobre 4. Tirei o MMC,
Entre 4 e 1 é o próprio 4. Então eu vou ter 4 vezes isso aqui mais isso aqui. Vai dar 5π sobre 4. Vamos olhar isso de novo? Olha a dica como é legal. Vou ficar andando, π sobre 4 é 45, né? Vou ficar andando de 45 em 45. Só que em vez de você ver como o valor em graus, vê como ele em radiano. Depois a gente converte para graus e você vai ver onde é que vai bater. π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, que é a mesma coisa que π, né? Que vai bater no 5π sobre 4 aqui. 5π sobre 4 é isso aqui, o seno vai ter o valor dele aqui. Se você jogar na sua calculadora, 5π sobre 4 vai dar 225 graus. Que é a mesma coisa que se eu pensar em puxar um ângulo de 45 aqui, que ele vai estar batendo aqui, no oposto a esse cara aqui. Então, 45 graus no terceiro quadrante, ele vai ter o valor dele contrário no primeiro quadrante. Então, aqui no primeiro, raiz de 2 sobre 2, aqui ele vai ter o simétrico dele, menos raiz de 2 sobre 2. Então, 5π sobre 4 equivale a menos raiz de 2 sobre 2. Simplificando, vai dar menos 2 raiz de 2. Agora a gente vai ver a continha da letra E para finalizar. Isso tudo eu estou fazendo com vocês para dar essas dicas, tá bom? Que vão ajudar muito em resoluções de questões futuras e até concursos, beleza? Essa última aqui para a gente finalizar, depois eu comparar o gráfico com vocês, para vocês verem por completo como ficou a coisa, né? É o seguinte, ele só mudou aqui nessa questão, comparada a essa com a anterior, né, a alternativa, o valor daqui do parâmetro t, né? O outro era 2t, aqui ele botou 4. Mesma coisa, onde tem t vira o valor que a gente escolheu. Se ele for 0, vai ser 4 vezes seno disso aqui, isso com isso vai dar 0, sobra só isso aqui. Então eu vou ter 4 vezes o seno de π sobre 4. A gente viu que é tabelado, né? Que equivale a raiz de 2 sobre 2. Simplificando, isso com isso eu vou ter 2 raiz de 2. Esse 4 com esse 2 vai dar 2, resulta naquilo. Se o ângulo for, se t for π sobre 4, substitui 4 vezes o seno disso aqui. Esse 4 eu simplifico com esse 4 e vai dar 1, né? 1 vezes π dá o próprio π, que é o que está aqui. Então eu vou ter π mais π sobre 4. Tiro o MMC, como se tivesse um imaginário aqui. MMC de 4 e 1 dá 4. Então eu vou dividir 4 por 1, vai dar 4 e multiplico, que é o 4π. 4 dividido para 4 dá 1, multiplica com π, dá o próprio π. 4π mais π dá esse 5π daqui sobre o MMC, que era o 4. Vimos também na alternativa anterior quanto vale isso aqui. Seno de 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Simplificando, né, esses dois aqui, 4 com 2 dá o próprio 2. Só que como ele é negativo, vai dar menos 2 raiz de 2. Nessa daqui vai entrar um troço bem legal, observa aqui comigo. Se for π sobre 2, substitui, vai ser 4 vezes o seno disso aqui. Esse 4 eu vou simplificar com esse 2, então esse 2 some. E esse 4 vira 2, que eu vou estar dividindo isso por 2, né? Tanto aqui quanto aqui. Então fica 2π mais π sobre 4. 4 vezes isso aqui, né? Tiro o MMC novamente. Como se tivesse um imaginário aqui. MMC de 4 e 1 é 4. 4 dividido para 1 dá 4. Multiplica com o de cima que dá 8. 4 dividido para 4 vai dar 1. Que eu multiplicando com o de cima dá ele mesmo. O próprio π. Se eu somar isso aqui vai dar 9π sobre 4. Então eu tenho 4 vezes o seno disso aqui. Aí você está me perguntando, Hugo, quanto vale esse 9π sobre 4? Cara, eu não sei, não faço a mínima ideia. Se liga nesse bizu, é a mesma coisa. A gente sabe que π sobre 4 é 45 graus, então eu vou ficar andando de 45 em 45. Só que quantas vezes eu vou andar com um ângulo de 45? Eu vou andar 9 vezes. E a gente vai ver onde é que ele vai parar no nosso quadrante. Essa aqui é a sacada. Se ele te der um troço, né, tipo, 5π sobre 2, você descobre quanto vale π sobre 2, que é o 90. Então você vai ficar andando 5 vezes, né, com um ângulo de 90 e você vai ver onde é que vai parar no seu círculo trigonométrico. Daí vai te dar uma ideia de onde vai estar o valor. Então, andei a primeira vez com π sobre 4, vou andar a segunda, vai em 90, 2π sobre 4, vou andar a terceira, que dá aqui, 3π sobre 4, andei a quarta vez, bate no eixo aqui certinho, andei a quinta vez, eu estou aqui na metade, andei a sexta vez, cai no eixo,
andei a 7ª, estou aqui, andei a 8ª, bati no eixo, andei a 9ª vez, eu caí certinho de novo no ângulo de 45 que a gente tinha, que era o π sobre 4. Então 9π sobre 4, o valor dele é equivalente ao do próprio π sobre 4. Tem enrolei a língua. Do π sobre 4, que é o raiz de 2 sobre 2. Simplifica, a gente acha 2 raiz de 2. Beleza? Vou colocar aqui embaixo todos os pares ordenados que a gente obteve. Tudo isso aqui forma pares, ó. Então vai ter esse na horizontal e esse aqui na vertical. Esse na horizontal e esse na vertical. E a gente vai comparar qual alternativa vai me dar os valores que eu quero para aquele gráfico certinho, beleza? Aqui está montado o nosso gráfico. A gente vai conferir os pontos para ver qual que vai dar certinho. Então observa, letra A, 0 e 0. Então vai estar batendo aqui onde nosso gráfico começa, certinho. Depois, π sobre 4 e 4, atingiu o máximo que a gente queria. π sobre 2 e 0, que vai estar aqui. 3π sobre 4 e menos 4, que dá aqui certinho. Porque o gráfico não está bem projetado nas medidas certinho, mas ele bate aqui certinho, tá, gente? Então a gente já tem como check, ó, nossa letra A, certinha. Você poderia ir comparando as demais também para ver se está na dúvida ou não. Então observa, letra B, bate no 0 e 0, foi um ponto certinho. Porém o segundo ponto, ó, π sobre 4, que é aqui, ele marca no eixo vertical menos 4, ou seja, ele marca a ondinha batendo aqui embaixo. Sendo que isso não acontece, ela tem que estar marcando lá em cima como positivo. Então, ó, tá vendo? Teve uma informação errada, então já deixa de ser a nossa alternativa. A letra C foi como eu comentei para vocês, que seriam pontos destacados, então observa. 0 e 0, π sobre 4 e 0, e π sobre 2 e 0, ou seja, ele estaria marcando, seria um gráfico que ia estar por aqui, fazendo uma outra ondinha fora desse padrão aqui. É com outro padrão que ele vai estar, né? Fazendo as ondinhas. Então a letra C também não é. Letra D, 0 e 2 raiz de 2. Você pode perguntar, caramba, mas talvez isso seja, né? Não. Raiz de 2 é 1, alguma coisinha. 1,4 vezes 2 dá 3 e pouco. Então você só que observa, o eixo horizontal, ele está marcando no 0. E ele só tem valor no eixo vertical. Então ele estaria marcando um ponto destacado aqui em cima. Sendo que o nosso gráfico, ó, ele não passa por aqui. Então essa daqui pelo primeiro ponto já deixa de ser. Tá longe. A mesma coisa com a letra E, ó. Começa da mesma maneira. 0 e 2 raiz de 2. Marcando um ponto aqui no eixo vertical, sendo que o gráfico não passa por ali. Então essa é uma forma de você enxergar também, tá, gente? Depois de terem feito todas as continhas e for observar qual a alternativa correta. Tá bom? Espero ter ajudado. Se você gostou, comenta aí nos vídeos e tamo junto, galera. Um abraço.